Segundo reinado é um período de definições políticas. Nós ainda não tínhamos implementado a questão partidária propriamente dita, que nós conhecemos. Primeiro reinado, haviam dois partidos, praticamente, que era o partido dos portugueses e o partido dos brasileiros. Vocês viram isso? E durante o segundo reinado, durante o período regencial, com a abdicação de Dom Pedro I, o que é que vai acontecer? Esses partidos, eles vão se redefinir. Em quê? Em restauradores. Qual era o objetivo dos restauradores? O nome já está dizendo. O nome diz muito. Você tem que pegar essas questões. Restauradores queriam restaurar quem? Dom Pedro I. Então, o que os restauradores queriam era trazer o estrupício de Dom Pedro I de volta, certo? Então, o objetivo principal dos restauradores era exatamente trazer Dom Pedro I de volta. Tranquilo? Beleza? Também tínhamos os moderados, né? Vamos chamar de moderados, que para diferenciar mais. Esses moderados era aquela coisa que nem cheirava nem fedia, como a gente costuma dizer, né? Nem peixe, nem frango, né? Aquela coisa ali em cima do muro. Quem tivesse mais forte, né? Ele seguia. O centrão. E os exaltados. Os exaltados eram uma ala um pouco radical. Lembrar que, pela nossa primeira Constituição, a de 1824, a nossa primeira Constituição, ela foi uma Constituição autoritária. Por quê? Porque ela foi outorgada. A nossa última Constituição, que é a de 1988, ela foi votada pelo Congresso. Então, ela foi o quê? Promulgada. Alô? Ela foi promulgada. E essa de 1824, que é a primeira do Brasil, ela foi outorgada. Eridiana, eu tenho que lembrar disso, é bom você saber. Lembre que outorgar, né? Outorgar começa com O, método mnemônico. Funciona, certo? O importante é que funciona. E ordem começa com O. Então, outorgada, ela foi imposta. Não teve votação, não teve participação popular. Então, essa Constituição, embora ela inovasse, né? O Brasil independente, ela inovasse, é de 1824, que, aliás, está completando 195 anos este ano, essa Constituição de 1824, a Constituição Imperial, ela trazia uma inovação, que era a separação dos poderes. Nela você vai encontrar executivo, legislativo, judiciário, mas tem um quarto poder. Estava bom demais, né? Mas a alegria dura pouco. Qual era o quarto poder? O poder moderador. E o que é que o poder moderador fazia? Todos os poderes a Dom Pedro, né? Todos os poderes ao imperador. Então, essa Constituição, ela não vai ser nada democrática. Ela vai ser extremamente autoritária e centralizadora. Todos os poderes para o imperador via o poder moderador. Tranquilo? O voto censitário, baseado na renda. O voto não era universal, não? Não. Hoje em dia, o voto é universal. Qualquer pessoa de 16, né? E mesmo facultativamente, né? De 16 infinitamente, pode votar. Não tem que apresentar contra-cheque, não tem limitação por renda. Então, o voto é universal. Ele visa alcançar todos aqueles que do 16 até infinito. Tranquilo? Então, essa Constituição de 1824, extremamente autoritária, ela vai acabar gerando muita insatisfação. O Brasil ficou independente, mas conservou as estruturas do Brasil colônia. Estão entendendo? Não houve inovação. Ele ficou independente, mas manteve todos os aspectos do Brasil colônia. E isso deixou muita gente insatisfeita. Por quê? Inclusive a elite local, a elite da colônia. A elite, no caso, do Brasil independente. Por quê? Essa elite, com o processo de independência, na cabeça dela, com ela mesma, sozinha, ela achava que ia fazer o quê? Assumir o poder. Pedro vai ficar independente e eu vou estar no poder junto com Dom Pedro. O Brasil ficou independente e ela foi asilada do poder. Principalmente com a Constituição de 1824. Então, frustrou os planos da elite local, da elite colonial. E eu não vou nem falar da população pobre, da classe trabalhadora. Essa, coitada, passava fome antes da independência. Depois da independência, continuou a passar fome. Então, essa estava insatisfeita por questões mínimas de sobrevivência.
Então, as forças políticas, elas vão trazer muito essa questão de insatisfação vivenciada no Brasil após a independência. A independência acabou não sendo mudança nem para a elite, nem para o povo, para a maior parte da população. E essas três forças, elas, na verdade, elas vão se definir como elite. Eram elite, ou portuguesa ou brasileira, que vão começar a disputar poder. O povo estava alheio a esse processo. Resultado, em 1934, né, o principal objetivo dos restauradores era restaurar Dom Pedro. Eu tenho uma notícia para dar a vocês. Vocês estão preparados? Eu sei que é cedo, mas é uma notícia triste. Vocês estão preparados? Em 1834, Dom Pedro morreu. Morreu. De novo, Dom Pedro morreu. E aí que o principal objetivo dos restauradores era trazer Dom Pedro I de volta. Dom Pedro morreu. Como é que traz? Sessão espírita, né? Uma mesa redonda, traz só se for, porque morreu. Não tinha como trazer. Significa dizer que o Partido Restaurador perdeu o sentido de existir. Perdeu a função. Por isso é que as forças políticas vão novamente se redesenhar. E daí você entender que essas forças políticas se tratava de elite. Porque apenas um fato desse vai fazer com que seja redesenhado o cenário político do Brasil. E aí, restauradores e moderados, parte desses restauradores vão migrar e dar origem a um partido progressista. Regressista. E parte dos moderados e dos liberais vão se transformar em partidos progressistas. Gente, progressista e regressista depois serão chamados de, no caso dos progressistas, de liberais e no caso dos regressistas, conservadores. Eridiana, havia grande diferença entre um e outro? Não. Se tratava de elite. A diferença mínima entre eles, e mais, eles vão dominar todo o império. A diferença entre eles vai ser que os progressistas, eles objetivavam uma pequena descentralização. Se tratava de elites regionais, locais. E eles queriam autonomia política, administrativa, econômica. Essa elite, ela queria poder. E os conservadores, eles queriam que o poder continuasse centralizado na figura do regente, que fosse. Tranquilo? Então, basicamente, é isso que vai acontecer durante o Império. Durante todo o Império, né, essas são as forças políticas de elite, tanto faz uma como a outra, que vão dominar o cenário. Tá? Isso tanto é verdade, que liberal e conservador pouca diferença havia, que durante o Segundo Reinado vai ter um período do chamado Ministério ou Gabinete das Conciliações, em que liberais e conservadores vão estar juntos no poder. Não havia diferença. A diferença era mínima, era só isso. Uma pequena descentralização política. Nenhum dos dois, né, quis implementar mudanças profundas, né, mudanças sociais profundas. Isso aí ninguém se preocupava. Lembrar que o Brasil ficou independente, mas ficou independente e monarquista. Lembrar que o Brasil ficou independente e manteve o quê? A mão de obra escrava. Então, todas as características do Brasil colônia foram mantidas. Apenas a questão política é que havia mudado. Ou seja, o Brasil estava independente. Tranquilo? Vamos para a primeira questão. O ato adicional, bota aí, o ato adicional decretado no período das regências do Brasil pela Lei 16 de 1834 estabeleceu algumas modificações na Constituição de 1824. Falamos um pouquinho dessa Constituição já. Gente, eu vou pedir uma coisa a vocês. Eu vou pedir que vocês adotem o seguinte mecanismo. Pode parecer até primário, certo? Mas ajuda. Por quê? Porque na prova do Enem você tem um tempo. Aquela prova do Enem, ela é para sempre, né? Ninguém consegue terminar aquela prova dentro do prazo. Então, você tem que começar a treinar a resolver o máximo de questões dentro daquele prazo. Porque você ainda tem que marcar gabarito. Então, uma forma, você está tenso, né? Muitos aqui ficam tensos, né? Pressionado pelo exame em si, pressionado pela questão do tempo. Então, uma dica que eu dou a vocês, embora possa parecer primário,
ela funciona. É você grifar, né? Grifa o que há de importante na questão. Porque muitas vezes você lê a questão e vai para as respostas, esquece o que leu, né? Ou se perde, desconcentra. E aí você vai só no que grifou. Então, eu vou fazer o exercício da primeira questão com vocês. O resto, vocês desenrolam, ok? Então, essa questão aqui, você vai grifar o quê? Ato adicional. Grifa. Anda. Outra que você vai grifar. Regência. Pronto, sei que a questão é sobre regência. E, finalmente, o período 34. O ato adicional de 1834. Gente, o período regencial é um período que muitos historiadores chamam que foi um período republicano dentro do Império. Por quê, Eridiana? Porque foi um período em que houve uma pequena descentralização política. Lembra que eu falei das forças políticas, das disputas políticas no Brasil? Entre uma elite que era a favor de manter a centralização e outra elite que era a favor, porque tinha interesse, né, e queria se beneficiar de uma pequena descentralização. Nenhuma das duas elites tocava na questão social, porque não interessava, ok? Então, tudo que eles defendiam em proveito próprio. Resultado, nós vamos perceber que o ato adicional de 1834, ele vai ser é uma emenda constitucional, na verdade. O ato adicional é o que nós entendemos hoje como emenda à Constituição. Emenda constitucional, que emenda a Constituição, ou seja, que provoca mudanças na Constituição, e isso aí é a função do ato adicional, vai promover uma pequena descentralização política. Por que, Eridiana? Vai transformar a regência, que era trina, em una. Regência trina em una. Eram 3 regentes. Quando Dom Pedro abdicou, deixou uma regência trina provisória. A regência trina provisória elegeu a regência trina permanente. E aí veio o ato adicional de 1834, estabeleceu que a regência agora não seria trina, seria una. Eridiana, eram 3 regentes, agora é só um, descentralizou não. Foi centralizar, concorda? Concordo, né? Foi centralizar, por conta da disputa política. Contudo, como a finalidade do ato, o objetivo principal era descentralizar, era responder essa elite local, essa elite regional, ele vai criar as assembleias legislativas provinciais. O que vão ser assembleias legislativas provinciais? Província é o que você conhece hoje como Estado. Então, as assembleias legislativas, elas não têm autonomia política e administrativa. Isso foi uma forma de descentralizar. É verdade, foi uma forma de descentralizar, extremamente importante, tá certo? E aí, Eridiana, o que mais que ela fez? Ela colocou o poder moderador para ninar. O poder moderador estava fora do ar, porque o poder moderador era de uso exclusivo do imperador. O imperador, o Pedrinho I, tinha ido embora. E a monarquia não era hereditária? Tinha o herdeiro? Tinha. Pedrinho II. E aí, Pedrinho II estava brincando de bila no terreiro. Tinha 5 anos. Pedrinho II podia assumir? Talvez até fosse mais preparado, assim, que outros aí. Então, assim, Pedrinho II não podia assumir. Ele era uma criança. Por isso a formação da regência. Para que essa regência tocasse o Brasil, e aí a elite gostou, que a elite começou a, né, fazer o que de fato pretendia, e essa elite botou para frente, do jeito que ela queria. A situação da maior parte da população continua a mesma, tá certo? Não houve mudança estrutural, não houve. Gente, então você, uma vez que grifou, você sabe do que a questão trata. Vamos lá para os itens. Vamos lá. Item A. Quem responder certo, ganha um mimo, tá certo? A tia trouxe um mimo para estimular. Teve gente que estava assim, já levantou a cabeça. Ô, povo interesseiro. Olha, a tia trouxe o disquete, amendoim para dar energia e mentos. Mas só vai ganhar quem responder. Entendeu? É na base da chantagem. Tá bom? Tá bom para vocês? Quero ver todo mundo respondendo. Quero ver todo mundo assim. Senão não ganha. Gente, vamos lá.
A primeira, presta atenção. O Conselho de Estado foi reorganizado para que fosse possível conter os conflitos provinciais. Ei, Conselho de Estado. Acabei de dizer que o Conselho de Estado... Natural. Espontânea. Viu? Fiquei bem? O Conselho de Estado, que só aparece com uma boca desse tamanho nas fotos. O Conselho de Estado, eu acabei de falar, era algo exclusivo do imperador, certo? O Conselho de Estado foi colocado para dormir. Então, sem imperador, sem Conselho de Estado. Os presidentes provinciais passaram a ser eleitos e a ter o poder de aprovar leis e resoluções referentes ao controle dos impostos. Ei! Havia os presidentes da província? Havia. Era como se fossem os governadores. Mas esses governadores eram eleitos por quem? Pelo poder central. Então, não havia descentralização. O poder central é que indicava os governadores, os presidentes das províncias. O estabelecimento da regência una, houve isso? A regência era trina, passou a ser una com ato adicional? Perfeito. Ao invés da regência trina, significou a eleição de um único regente. A regência una é o único regente, né? Tipo assim. Com mandato até a maioridade de Dom Pedro II. E aí, meu povo? Quem marcaria ser? Vamos nós. As assembleias... Presta atenção. Uma novidade é que os regentes tinham um mandato hereditário. Presta atenção. Hereditário vai ser a monarquia. Para sempre no poder vai ser apenas rei e seu herdeiro, o imperador e seu herdeiro, ok? Porque a monarquia vai ser hereditária. Os outros era elite, mas era mortal. Então, regentes, eles vão estar sujeitos a um mandato. Vai ser temporário o poder. Tranquilo? Importante isso. D de dado. As assembleias legislativas provinciais foram criadas, para proporcionar autonomia política e administrativa às províncias no intuito de atender às demandas locais. E aí? Valeu, não trouxe para todo mundo, não. A corte com sede no Rio de Janeiro, a corte tinha sede no Rio de Janeiro, sim. Por meio da aliança entre progressistas e regressistas, houve essa aliança, sim, durante o segundo reinado. Continuou centralizando as ações em defesa da Constituição. Não. Os progressistas queriam descentralizar, ok? Então, a resposta correta é a D de dia, né? De dado, pode ser de dado. Tranquilo? Quem respondeu a D de dado? Complicado. Eu vou perguntar antes agora, tá? Qual é a resposta correta? Já leia aí a segunda questão. Vamos lá para a segunda questão. Como é que dá? Sem responder o certo? Ei, presta atenção no mapa, já resolve aí. Presta atenção no mapa, olha esse mapa aí, olha. Aí aparece cabanagem, balaiada, Confederação do Equador, Revolta dos Cabanos, em Pernambuco, certo? Cabanada, Sabinada, né? Aí não tem a Farroupilha, Revolta dos Malês, Rusgas Cuiabanas, Revolução das Vassouras, Revolta Manuel Congo, Setembrada, Novembrada, Abrilada, certo? Todos esses foram movimentos tipicamente regenciais. Gente, salvo a Confederação do Equador, foi logo depois da independência do Brasil, todos os outros foram movimentos que eclodiram durante o período regencial. O que é que acabou estimulando esses movimentos regenciais? Alguém pode me dizer? Rápido. Valeu, eu estou perguntando uma coisa, vocês estão respondendo outra, meu povo. Jesus, minha gente, pelo amor de Deus. Presta atenção. Eu estou perguntando, veja bem, aí ganha um descarte de chocolates, certo?
eu estou perguntando o seguinte: o que fez com que esses movimentos vários por todo o Brasil, comumente a gente estuda na escola o quê? Os principais: Farroupilha, cabanagem no Pará, porque teve a cabanada em Pernambuco, certo? Cabanagem no Pará, balaiada no Maranhão, revolta dos malês na Bahia e sabinada na Bahia, certo? Via de regra, nós estudamos esses 5 movimentos, mas foram muitos movimentos por todo o Brasil. Gente, e eu pergunto, por que esses movimentos eclodiram durante o período regencial? Hã? Insatisfação da população. Muito bem. Muito bem, insatisfação da população. Isso é até óbvio, né? Quem foi que disse? Foi tu, mulher. Veio de Maranguape só para ganhar um bombom. Ei! Gente, a pessoa vai se revoltar se estiver bem? Não. A pessoa vai se manifestar, se revoltar, se a coisa está ruim, concorda? Lógico. Então, significa dizer que a situação ruim estava muito ruim, não estava pouco ruim, não. Certo? E aí, Heridiana, e aí que eles vão se movimentar por todo o Brasil. Heridiana, foram movimentos populares. Espera aí, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Entendeu? Isso é importantíssimo na sua vida. Por resto da sua vida, você guarde isso. Uma coisa é uma coisa, escreva aí. Na apostila, bote aí. Segundo Aristóteles, na Antiguidade Grega. Bote aí. Bote aí. Uma coisa. Bote aí tu. Estou te olhando. Que não fez nenhuma redação. Estou bilando tu para sempre na minha memória. Está me devendo 12. Bote aí. 12 redações, minha gente. Uma coisa. Vou olhar. É uma coisa. E é bonita a letra dele. Outra coisa, vírgula. Outra coisa é outra coisa. Muito bem, ela está escrevendo. Isso aí faz a diferença na vida de vocês, não é só para a prova do Enem, não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e não se confundem. Então, é óbvio que estava muito ruim para a maior parte da população. Mas esses movimentos, via de regra, vão ser movimentos liderados por quem? Pela elite. A elite, isso não acontece hoje em dia, a elite manipulava a opinião pública, isso não acontece hoje em dia. A elite manipulava o povo. Já manipulava a Heridiana, já. Viu? Por isso que a gente tem que aprender história. E aí, Heridiana, e aí que o povo era usado. A elite usava, quando via que o movimento estava ficando muito com a cara do povo, porque nunca os anseios do povo, da massa, da classe trabalhadora, serão os mesmos da elite. Quando você vê uma elite muito interessada em alguma coisa, você pode ter certeza que isso é do mal. Certo? Isso não vai te fazer bem. Certo? Porque são interesses divergentes. Ela quer explorar a massa, a não ser que a massa queira ser explorada por ela. É assim? Então, pronto. Isso é o quê? Isso é a culpa é da elite? Não. É o sistema capitalista que é assim. Questão clara. Tranquilo? Gente, então o que é que vai acontecer? Essa elite, ela vai manipular os movimentos. Não significa dizer também que alguns deles não tenham fugido do controle dessa elite e não tenham, de fato, se tornado movimentos sociais. E até abolicionistas. Mas não foi a regra. Isso aí foi a exceção. A maior parte foram movimentos com participação popular. Não significam que tenham sido movimentos o quê? Populares. Porque uma coisa, outra coisa. Perceberam como é importante? Filosófico. Vamos nós, podemos. Qual a resposta correta aí? Entrar no acordo, não tem coisa não. Gente, observando o mapa, percebe-se que as primeiras décadas do Brasil, após a independência, foram marcadas por uma série de movimentos sociais. Grifa movimentos sociais. Em especial no Nordeste. Grifa Nordeste.
Embora tenham ocorrido em espaços e períodos diferentes, é possível identificar elementos comuns entre eles. Por serem todos... Gente, eram movimentos sociais, no sentido que tinham participação popular. Nós não vamos entrar no mérito, ok? Mas a resposta correta, de fato, é a E de... escola. É de educação. Simbora. Movimentos com participação popular. Tá entendendo? Olha como a questão é capciosa. Você sob tensão, pressionado pelo tempo, sem grifar e sem lembrar da filosofia da antiguidade clássica, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, você marca outro item. Então, com participação popular contra a centralização de poderes pelo governo imperial. Correto. Não estou dizendo que isso foi o povo nas ruas tomando o poder. Não. Tranquilo? Podemos? Vamos nós. Próximo. O que foi que houve? Fui eu que fiz isso. Foi sozinho. 2, pronto, 3. Podemos, acho que eu apertei sem querer. Terceira. Após a abdicação de Dom Pedro I, o Brasil atravessou um período marcado por inúmeras crises. Grifei crise. Se falou em crise, tá certo? Você já imagina que é regência. Diversas forças políticas, eu queria que você grifasse isso aí tudinho. As diversas forças políticas lutavam pelo poder. Gente, percebe que uma coisa são as diversas forças políticas que lutavam pelo poder, não pelo povo. Essas diversas forças políticas que está falando aí, é justamente liberais e conservadores, ok? É elite, tranquilo? E as reivindicações populares eram por melhores condições de vida, pelo menos para matar a fome. Aí o povo, a massa, percebe que são interesses diferentes, porém estavam juntos, porque o inimigo era comum, digamos assim. Então, estavam unidos contra um inimigo comum. O inimigo comum era o império, a centralização do poder. Vamos nós, só até aí, até esse trecho aí. E pelo direito de participação na vida política do país. Os conflitos representavam também o protesto contra a centralização do governo. Nesse período, ocorreu também a expansão da cultura cafeeira, olha a introdução de conteúdo, introdução de informação, e o surgimento do poderoso grupo dos barões do café, para o qual era fundamental a manutenção da escravidão e do tráfico negreiro. Gente, ele está falando aqui, quando no decorrer do Império, especificamente já a partir do período regencial, principalmente com fomento dado a partir do segundo reinado, pelo imperador Pedro II, da cultura do café, os barões do café. Eu queria dar uma informação para vocês. Lembrar que o café, ele vai ser cultivado em 2 regiões principais no nosso país, tá certo? Lembrando que o Brasil, ele tem uma característica, o quê? Ser um país agroexportador, certo? Nós, desde 1500, temos como característica ser um país exportador, né? Então, resultado, colônia, né? Começou com o pré-colonial, o extrativismo, o pau-brasil, né? Colônia, o açúcar, aí depois a extração do ouro, aí agora, dentro do século XIX, a questão do café. O café, especificamente, sempre voltado para o mercado externo. Pau-brasil ficou aqui, o açúcar ficou aqui, o ouro ficou aqui, ixi, esse aí que ficou mesmo, né? E o café vai ficar aqui, só a borra, só que há de pior, certo? Então vai tudo para fora e vai o que há de melhor para fora, ainda hoje. Resultado, o café especificamente, ele vai se desenvolver em 2 regiões, Sudeste. Já havia acontecido um deslocamento econômico dentro do Brasil, certo? Ou seja, durante 2 séculos, né, século XV, XVI,
a cultura que dominou o mercado, né, a economia da colônia, foi a cultura açucareira. E o açúcar, ele era massivamente produzido onde? No Nordeste. Qual era o principal centro produtor de açúcar? Bora, meu povo. Qual era o principal centro produtor de açúcar? Ela não bala. Ei, alto, para eu poder identificar. Qual era o principal centro produtor de açúcar? Cadê? Quem gritou? Tu. Pernambuco, certo? Então, o polo econômico durante a produção açucareira estava no Nordeste. Com a mineração, esse polo começou a se deslocar para onde? Para o Sudeste. Centro-Oeste, Sudeste. E com o desenvolvimento da cultura cafeeira, lá ficou. Então, houve uma mudança de polo econômico desde a época da mineração. Gente, o café, ele vai se desenvolver primeiramente no Vale do Paraíba. E aí, mantendo a estrutura colonial. A base, né, a mão de obra da cultura cafeeira no Vale do Paraíba era a mão de obra o quê? Escrava. Lembrar que o Brasil foi um dos últimos a abolir a escrava, não. Só aboliu quando não tinha para onde correr mais. Porque resistiu enquanto pôde. Tá certo? Então, resultado. Dizer que depois, porque não dava mais para manter essa mão de obra, né? E houve um certo desenvolvimento industrial durante o segundo reinado, né? O Barão de Mauá, era Mauá, enfim, um incremento industrial. Então, lembrar que esse desenvolvimento industrial, atrelado à produção agrícola do café, houve um deslocamento dessa mão de obra para o Oeste Paulista. E lá vai ser larga a escala de produção cafeeira, dando origem a essa elite chamada de barões do café. Vamos para a questão. Gente, qual a resposta? Oi? Vamos lá. O contexto do período regencial foi marcado por revoltas populares que reclamavam a volta da monarquia, por várias crises, sim, e pela submissão das forças políticas ao poder central, não, porque o período regencial foi um período de descentralização, uma pequena, mas sim. Pela luta entre os principais grupos políticos que reivindicavam melhores condições de vida. Gente, os principais grupos políticos, eles já tinham as melhores condições de vida. Alô, né? Uma coisa é lá. Estou dormindo. Uma coisa é. Outra coisa é. Simbora, lógico. D de dado. Quem acha que é a D? Pelo governo dos chamados regentes, correto? Que promoveram a ascensão social dos barões de café. Peraí. Eles não promoveram, não. Eles não foram assim, tua vez, vai, né? Não, foi uma questão espontânea, até porque os barões de café se tratavam de elite, né? Gente, eu vou dizer um segredo para vocês, que vocês não sabem. Mas quem está na cúpula política é a cúpula econômica. Vocês não sabem disso. É quase, você não consegue identificar. Você não consegue dissociar a cúpula política da cúpula econômica, porque se misturam. Isso aí é histórico, ok? Pela convulsão política, sim, e por novas realidades econômicas, os barões de café, o texto fala isso, que exigiam um reforço de velhas realidades sociais, mão de obra escrava, né? Porque eram novas, era uma elite que estava ascendendo, mas mantendo os velhos laços, mantendo a velha estrutura colonial. Então, a resposta correta é a E de educação. Quarta questão, sobre o parlamentarismo. Vou botar a quarta questão. Não, oi. Pergunta. Eu estou com um problema, que esse bicho é meio lento. Parlamentarismo. Gente, parlamentarismo. Durante o segundo reinado, o Brasil viveu uma experiência parlamentarista. Aí você fica assim, como assim? O Brasil, parlamentarismo, queria ser a Inglaterra, né? Porque lá na Inglaterra é o parlamentarismo, não é assim? A rainha, né? E aí o primeiro-ministro, e aí o parlamento, né? Então o poder, ele está um pouco diluído. A rainha não pode fazer tudo que dá na telha dela, não.
Gente, é uma forma bacana? É uma forma bacana, certo? A Herediana vai ser colocada aqui no Brasil. Dom Pedro II vai aceitar? Vai, né? Só que o parlamentarismo brasileiro vai ser esquisito. Como assim, Herediana? Tá aí para vocês terem uma noção. Parlamentarismo inglês. O rei, ele é o chefe de Estado. O que é isso? A rainha reina, mas não governa. E o que é que ela faz? Né? Relações exteriores, toma chá, vai à cerimônia, aquela pompa, né? E tudo mais. Quem é que governa? É o chefe do governo, que é o primeiro-ministro. E esse primeiro-ministro, quem é que elege? O parlamento. O que diabo é parlamento, Herediana? É o legislativo. O que é para nós a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. É o legislativo, certo? Então, o parlamento, que foi eleito pelo povo, elege o primeiro-ministro, que é quem governa de fato. Não é legal? Porque, de certa maneira, de forma indireta, o povo elege o primeiro-ministro, certo? E o poder do rei, ele está o quê? Diminuído, ele está controlado. O rei não pode fazer tudo que dá na telha, não. Aí você acha que na monarquia brasileira, responda para mim, você acha que isso ia ser implantado? Isso ia ser implementado dessa forma? Aqui existia o chamado poder moderar, e o poder moderador dava todos os outros 3 poderes a quem? Ao imperador, minha gente. Pelo poder moderador, o imperador detinha em suas mãos legislativo, executivo e judiciário. Centralizado 1000%. Como é que vai ser o parlamento no Brasil? O parlamentarismo no Brasil, nesse momento do segundo reinado? Vai ser assim. Por isso ficou conhecido como parlamentarismo às avessas, ok? Parlamentarismo às avessas aí. Está aqui o imperador, Pedrinho II. Está aqui o primeiro-ministro, que é o presidente do Conselho de Ministros, ou ministerial. Quem é que é o primeiro-ministro? Ó, igual. Rei, imperador, igual. Mas, quem é que elege o primeiro-ministro no Brasil? Elege não, minha gente, indica. Não elege nada não, imperador. Ei, já tem uma coisa estranha, né? Ei, e o parlamento? Não, Herediana, o parlamento é eleito. O nosso parlamento é eleito, eleito. Por quem? Pela elite econômica. Porque pela Constituição de 1824, que completou esse ano 195 anos, pela Constituição, certo? O que é que acontece? Olha, tirando foto, tá certo. Mas está no alcance virtual. Gente, essa projeção todinha, certo? Que eu passei 3 semanas para fazer, com o maior amor do mundo para vocês, deixa eu valorizar, certo? Então, está no alcance virtual. Você pode acessar o alcance virtual e baixar para o seu celular desse jeito aí. Cheio de guerigueri, cheio de transição, certo? Então, assim, as eleições eram censitárias. Significa dizer que só podia votar quem tinha uma certa renda. Então, não era universal. Então, quem tinha acesso ao processo político brasileiro era só a elite. A grande parcela da população não era representada politicamente. Então, percebe a divergência, a diferença, né? O parlamentarismo britânico era o quê? De baixo para cima. O poder do rei estava limitado. O parlamentarismo ele faz isso. O parlamentarismo no Brasil era de cima para baixo. Herediana, se por acaso houver uma divergência política entre o primeiro-ministro e o parlamento, isso é possível? É. Aqui na Inglaterra, se houver isso, quem elegeu o parlamento? Quem elegeu o primeiro-ministro? Parlamento. O parlamento troca. Porque o parlamento representa a população da maioria, do povo. Certo? Então, o parlamento substitui o primeiro-ministro. Aqui no Brasil, se houver uma divergência entre o primeiro-ministro e o parlamento, quem decide? O imperador. Ou ele demite o primeiro-ministro, ou ele dissolve o parlamento. É como se ele pegasse e fechasse o Congresso Nacional. Uma coisa bem democrática, certo? Entendeu? Então, percebe a diferença, né? Gritante.
Vamos lá. Sobre o parlamentarismo, chega, é muita coisa. Sobre o parlamentarismo, praticado durante quase todo o segundo reinado e a atuação dos partidos liberal e conservador, podemos afirmar que... Gente, só uma questão. Nós tivemos outro momento parlamentarista. Já estou falando de parlamentarismo. O Brasil teve 2 experiências parlamentaristas. Anote aí. Uma dentro do segundo reinado, a partir de 1847, e outra dentro do período democrático, em 1961. 1961, certo? O parlamentarismo de 1961, ele antecedeu o golpe militar. Ele antecedeu a ditadura militar. Foi uma forma encontrada pelos militares, por parte dos militares, para retardar um pouco o golpe, certo? Para se organizar, para fazer com que João Goulart assumisse o poder como presidente da República, mas não mandasse. Porque quem mandava era o primeiro-ministro. E o primeiro-ministro era indicado dos militares. Então, estava tudo sob controle, certo? O golpe foi retardado para 64. Tranquilo? Então, nós tivemos 2 experiências parlamentaristas. Uma no Império, segundo reinado, e outra dentro da República, certo? Do período republicano, em 1961. Tranquilo? Vamos lá. Qual é a resposta correta, minha gente? Tá muito fácil. Ambos colaboraram para suprimir qualquer fraude das eleições. Gente, era regra. Fraude era regra. Isso não existe hoje em dia, mas naquela época era muito comum, certo? A fraude era regra. Então, o processo de eleição no Brasil era 100% fraudulento. B. As divergências entre ambos impediram períodos de conciliação. Não teve, inclusive gabinete de conciliação, né? Organizado de baixo para cima. Não. O parlamentarismo brasileiro vai ser de cima, lembra? De cima para baixo, ok? Eu já tirei. É que não dá a coisa. D. Liberal e conservador, sem diferenças ideológicas, significativas, alternavam-se no poder, sustentando o parlamentarismo de fachada, manipulada pelo imperador. Lógico, né? Porque qual é a finalidade do parlamentarismo? O parlamentarismo ele foi inventado para limitar o poder do rei. O parlamentarismo foi criado com essa função. O parlamentarismo do Brasil vai limitar o poder do Dom Pedro II? Não. Então é tudo de fachada, é uma manipulação. Resposta correta é D de dado. Os partidos tinham sólidas bases populares. Vou nem continuar, tá certo? Vamos lá, próxima. Gente, tem umas perguntas. Eu vou ver aqui a pergunta que pode ser sobre a questão. Qual a diferença do período regencial? Gente, é o seguinte. Nós temos, historicamente, 3 momentos no Brasil. Nós temos o Brasil colônia. Eu não vou incluir o período pré-colonial. Nós temos o Brasil colônia, que o nome está dizendo, olha, o nome diz tudo, certo? Então, Brasil colônia, o Brasil era uma colônia. Colônia de quem? De Portugal. Aí o Brasil ficou independente. Independente. 1822. Ficou independente, mas não ficou republicano. Ele ficou independente, porém ficou monarquia, uma monarquia. Então, nós temos Brasil colônia, secular, né? Século XV, XVI, XVII, XVIII, XIX. Brasil independente, aí nós temos o Brasil Império, até quase o finalzinho do século XIX. E no finalzinho do século XIX, nós temos a proclamação da República. Porque independência e república são momentos diferentes na história do Brasil. O Brasil ficou independente, monarquia. Lá no final do século, mais de 70 anos depois, o Brasil vai ficar republicano, certo? Então, nós temos 3 momentos da nossa história. Brasil colônia, Brasil império e Brasil república, beleza? Dentro do Brasil império, nós temos 3 momentos também. Nós temos o primeiro,
reinado, que é dirigido por Dom Pedro I, método mnemônico. Primeiro reinado, Dom Pedro I. Nós temos um período regencial, que foi o período de maior, maior confusão, onde todos os movimentos eclodiram, foi dentro do período regencial, certo? Que foi governado por regentes. E nós temos o segundo reinado, governado por Dom Pedro II, certo? Gente, é simples lembrar que a Constituição do Brasil, que nós estamos falando do período imperial, a Constituição do Brasil, ela é monarquista. Mas ela não é qualquer monarquia, ela é uma monarquia hereditária. O que é hereditário? Passa de pai para filho. Não sai daquela família. Então, o poder, ele vai ficar na família. A monarquia brasileira, ela vai ser hereditária. Então, é uma questão lógica. Apenas que o herdeiro de Dom Pedro II tinha 5 anos, por isso a regência. É aquela história que você pode até associar. Quem é que tem irmão mais velho aqui? Eu também. Irmão mais velho é muito chato, a gente é oprimida, né? A gente é oprimida, né? É por isso que eu sou assim, que eu sou pelo meu irmão. Irmão mais velho quer mandar na gente. E aí, quando o pai e mãe saem, o irmão mais velho vai pegar um copo de água para mim. Eu não vou, não vai, porque eu que mando aqui. Não vou, não vai, pá. Vou, né? Vou. A pessoa traumatiza pro resto da vida. Porque o irmão mais velho, ele quer usurpar o poder do pai e da mãe. Mas não é pai e mãe, certo? Quando o pai e a mãe chegam, o que a gente faz? Fuxico. Fuxico. Cara de santo e fuxico, certo? Resultado, mas não é a mesma coisa. É tipo o período regencial. O pai tinha abdicado, Dom Pedro II. E o que ficou, porque era hereditário, tinha 5 anos. Por isso, os irmãos mais velhos, que era a elite local, os regentes, vão governar. Só que a gente se rebela, porque a gente não respeita irmão mais velho, mesmo que apanhe do jeito pai e mãe, né? Eu quase matei meu irmão mais velho, mas em outro momento eu conto isso. Eu era criança, não tinha noção das coisas, né? Assistia muito filme, né? E depois eu conto outro momento. Então, resultado. E aí, o que é que acontece? A gente não vai, a gente se rebela. Gente, uma característica, nós vamos já falar de escravidão. Por maior que seja a repressão, por mais dura, por mais cruel que seja a repressão, certo? Aí seja o domínio do homem em relação à mulher, seja o domínio por etnia, né? Seja qual for o domínio ideológico, econômico, né? Vai ter uma hora que você vai se rebelar. Vai ter uma hora que você tira força de onde não tem, mesmo seu irmão sendo 7 anos mais velho e homem, né? Mesmo correndo o risco de sucumbir, porque a mãe não chegou a tempo, né? E você vai se rebelar. Não é isso? Vai se rebelar. Seu irmão dormindo, você pega um balde de água gelada da geladeira e rebola nele, que eu vi os trapalhões, né? A pessoa acordada não era, não, acordava os outros assim, né? Ele dormindo com o corpo quente, não sei como é que não teve uma paralisia facial, na pior das hipóteses, né? Resultado, o dia todo trancada no banheiro, saí nem para comer, com medo. Graças a Deus a porta era firme, né? E eu sobrevivi por causa do banheiro, né? Minha mãe chegou à noite, aí eu estava viva, só arquejando de fome, né? Água da torneira, né? Tá tudo certo. Albendazol. Mas resolvido. Mas a gente faz porque a gente se rebela, por pior que seja a opressão. Não é pai e mãe. E isso aconteceu no período regencial. A gente já estava oprimido no primeiro reinado. Aí vai manter a opressão durante o período regencial, mas não é o imperador. Espera aí, eu vou levar, mas eu vou chutar o balde. E chuta. Então, graças a Deus, né, a gente percebe na história que a população brasileira, ao contrário do que muitos falam, não é pacífica. Isso é ideologia, viu? Que impõe para a gente e a gente começa a reproduzir sem parar para pensar. Se você pegar a história do Brasil, você vai ver que a história do Brasil é repleta de quê? De revoltas,
De rebeliões, de movimentos. Ediana não, eu vou me rebelar hoje, demorou. Entendeu? Então, lembrar que império é composto por 3 momentos. Primeiro reinado, período regencial e segundo reinado. Beleza? Respondi? Vamos nós. Se o parlamentarismo for implantado no Brasil, o presidente deixa de existir? Não. Né? Mas, olha, eu vou dizer o seguinte, eu não gosto de trabalhar com si. Eu costumo dizer se, né? Ediana, se, porque o aluno tem essa preocupação. Se ele é estressado, está preocupado com o Enem, aí fica se. Eu trabalho com o real, com o concreto. Né? Então, assim, conjecturas é muito complicado e não vai cair na prova do Enem. Aí eu costumo dizer que se minha mãe fosse uma porca, tinha 2 carreiras de peito, uma do lado, outra do outro. Como não é, não tem. Entendeu? Então, não existe se. Para a prova do Enem, não existe se. Negócio de se, está fora. Beleza? Meu filho até sabe. Ele diz, mãe, se, meu filho, sei, mamãe. Se mamãe fosse uma porca, tinha 2 carreiras de peito, uma do lado, perfeitamente. Certo? Então, não vamos trabalhar com se, porque não cai essa possibilidade. Não vai ver uma questão se. Entendeu? Você não vai ver. Então, esqueça isso aí. Do final, pode ser? No final? Eu vou respondendo durante a aula. Vamos lá. Para a 5ª questão. Gente, valendo um bombom. Quem respondeu a 5ª? Eu quem? Pois diga aí. Diga aí. Qual é a resposta? Eu vou fazer burbulim. Tem condição não. Eu vou fazer burbulim. Vou rebolar um aqui. Eu vou fazer burbulim. É verme muito, né? Não, esses meninos. Ei, é a B de bola, tá certo. Liberais e conservadores. Cara, vocês estão muito bons. Eu tô ainda na 4ª, ó. Peraí, bicho. Tu tá mandando eu rebolar, criatura? Que é isso? Não rebolar aqui não, rapaz. A outra tá mandando eu rebolar. Coisa feia, não. Rebolar não. Oxi. Gente, eu só queria enaltecer por causa da nossa amiga ali. É a B. Quem foi que disse aí? Esse quer. Esse merece. O desespero dele foi tão grande. É a B. Merece. Amendoim, para energizar. Oxe, energia. Olha, primo dela. Nepotismo isso, viu? Ei. Eu queria só ir na... Peraí. Ei, alô. Ô povo esculambado. Gente... Eu queria enaltecer que ele diz assim, a crítica acima, escrita pelo historiador Capistrano de Abreu. Lembrar que Capistrano de Abreu é um dos maiores historiadores da história, viu? Quando estudar a historiografia brasileira, você vai estudar Capistrano de Abreu. E ele é cearense. De Maranguape. Tu sabia disso, sabia? Não mente, não. Tu sabia, mulher? Tá certo. Mandei eu rebolar e... Vamos nós. Eu vou pedir ajuda. Ó. Tu me ajuda? Ó, tu aperta aqui para passar. Só quando eu disser. Não aperta aí agora não. Tu segura aí. Vai. Falar de imigração. Gente... É importante vocês notarem que a substituição da mão de obra escrava, ela vai ser gradativa. Ela vai ser gradativa. Presta atenção. Olha para mim. Só para mim. Eu sou ciumenta, só para mim. Zóia assim em mim. Gente, a substituição ela vai ser gradativa. A questão da substituição da mão de obra escrava era uma necessidade. Por quê? Porque todo mundo, em todo canto, já havia abolido a escravidão. E o Brasil mantinha a escravidão. Porque era interesse da elite. Então, o Brasil ele vai na contramão de todo mundo. Todas as ex-colônias sul-americanas, elas tinham ficado independentes e republicanas.
O Brasil ficou independente e monarquista. Tinham ficado independentes republicanas e abolida a escravidão. O Brasil ficou independente, monarquista e manteve a escravidão, tá certo? Então, resultado, não houve mudanças. Porém, a Inglaterra estava pressionando. A Inglaterra, lembrar que nós estamos falando do século XIX. Final do século XVIII, vários movimentos de origem burguesa, as chamadas revoluções burguesas, né? A independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Pronto. Gente, a Inglaterra vai ser o país de origem da Revolução Industrial. Estou dizendo para vocês que a Inglaterra vai ser uma potência industrial. Já no final do século XVIII, início do século XIX, ela só se expande. Então, Inglaterra e França eram as maiores potências, mas a Inglaterra, por ter sido pioneira na Revolução Industrial, era uma potência absurda. E lembrar que o processo de independência brasileiro, nós ficamos independentes de quem? Não sabe, não é? E o que é? Nós ficamos independentes de quem? De Portugal. Só que a nossa independência foi esquisita, porque a gente teve que pagar para que a nossa independência fosse reconhecida. Gente, independência é um ato de conquista, é uma situação que se conquista, não se compra. Você não vai no supermercado, a maioria é teen. A maioria aqui, a faixa etária é 18, 17 anos, né? Os bebês, um monte de bebês aqui. Guts. E aí o que é que acontece? A independência, você não vai chegar, completar 18 anos, mãe, vou no supermercado. Aí vai na prateleira, eu quero comprar uma independência. É assim? Não. Independência é uma situação que se galga, né? Que se busca, que se luta. Você está estudando, está se dedicando, vai passar no Enem, na instituição pública que você deseja, no curso que você deseja, e aí você vai começar a fazer sua faculdade, e aí você vai começar a estagiar, e aí você vai ser monitora, vai ganhar bolsa, vai conseguir um emprego na sua área. Não é assim? E quando você cola grau, chama a gente para festa, tá? Quando você cola grau, que você for um profissional, empregado, qualificado, todo bom, você vai estar independente. E aí você vai comprar, com seu primeiro salário, uma motoca. Aí depois você vai melhorando, você vai comprar o quê? Um carro. Somente os homens, né? Tem um negócio de carro absurdo. E aí depois você vai comprar o quê? Uma casa. O seu apartamento, a sua casa própria. E aí você vai pagar as suas contas. Você está independente ou não está? Pô, tem dúvida? Não. Agora tem uns e outros aí. Pessoal que mora pessoal que é de Maranguape mora aqui. Aí olha para mim assim, eu sou independente. Tu mora em Fortaleza? Moro sozinha, dona do meu nariz. Aí eu pergunto, quem é que paga teu aluguel? A mami. Quem é que paga o supermercado? A mami. Quem é que paga as contas? A mami dá uma mesada para eu pagar. É independente a sujeita? Não. É 100% dependente. Por isso que eu estou dizendo que independência não se compra, se conquista, né? Você vai galgar é um processo. Como é que foi a independência do Brasil? Supermercado. Foi para o supermercado. Ei, me dá a independência aí. Gente, foi uma coisa esquisitíssima, tá? O Brasil, todo o ouro do Brasil ia para fora, né? Alguns historiadores chegam a falar que a Revolução Industrial Inglesa, ela foi em parte financiada pelo ouro brasileiro. Quando um país fica independente, para
que ele, de fato, esteja reconhecidamente independente, é necessário que passe para o reconhecimento externo, que outros países reconheçam a sua independência. É importante isso, porque o Brasil, apesar de todas as contradições, ele vive de relações externas. Nenhum país vive só dentro do sistema capitalista. O sistema capitalista, ele se faz, né, através do comércio. Comércio entre países, comércio entre os estados, enfim. Então, resultado, para que a independência do Brasil fosse reconhecida, o Brasil, a Inglaterra, eu reconheço. Estados Unidos foi o primeiro a reconhecer a independência do Brasil. Por quê? Porque lá, perceba que a América do Sul, a América Latina, durante esse período colonial, ela era uma grande colônia, várias colônias, de países europeus. Com o processo de independência dos Estados Unidos, no século XIX, Estados Unidos botou, no século XIX, no século XVIII, Estados Unidos botou em prática, na época, uma doutrina chamada doutrina Monroe. Gostaram do meu inglês? Monroe. A doutrina Monroe dizia o quê? A América para os americanos. Entendeu? O recado dos Estados Unidos, eu estou independente, e agora a América vai sair da influência europeia para cair nas minhas garras. Eduardo Galeano, que é maravilhoso, anote aí, Eduardo Galeano, quando vocês tiverem tempo que passar e tal, aí vocês vão ler Eduardo Galeano, certo? As Veias Abertas da América Latina. É essencial essa obra. Ele vai dizer assim, o domínio dos Estados Unidos vai ser tão forte perante o restante da América Latina, vai ser tão avassalador, que nós vamos perder até o direito de nos intitularmos americanos. Nós somos ou não somos americanos? Chega qualquer sujeito da França, da Holanda, da Inglaterra, de qualquer país europeu, ele chega aqui, você é o quê? Eu sou europeu. Ele não diz? Ele de fato não é? Ele é. Você chega em qualquer outro país do mundo e diz, eu sou americana. Você diz? Não, porque o domínio dos Estados Unidos para com o restante da América foi tamanho, certo? Que eles usurparam esse nome América. Então, a América, quando nós perdemos, né, esse direito. Porque a América é dos americanos, percebe? Então, o domínio absurdo. Então, resultado, quando a Inglaterra, Estados Unidos reconheceu porque tinha interesse, queria a América para eles, sair da influência, ficou independente de Portugal, eba, né? Então, eu já vou reconhecer para dizer, meu filho, ande que eu quero explorar você, né? E a Inglaterra ficou, mas a Inglaterra, né, ela financiou. Ela disse assim, ei, você vai ficar independente, Portugal quer dinheiro, e aí o Brasil pagou para Portugal reconhecer a nossa independência, pagou com ouro, Portugal devia até os cabelos da cabeça para a Inglaterra, esse ouro foi para Portugal, de Portugal foi para a Inglaterra, certo? E aí o Brasil teve sua independência reconhecida. Então perceba que o processo de independência foi uma coisa extremamente estranha, né? Resultado, imigração no Brasil, né? A imigração ela vai ser crescente, perceba ali, ó. Perceba ali. Ela vai ser crescente, ó. Certo? Principalmente aqui, de 90 a 99. Mas aqui, ó, durante o segundo reinado, ó, vai ser crescente, atingindo o ápice no final do século. Essa mão de obra imigrante, ela veio para trabalhar especificamente com o quê? Com café. Como era uma mão de obra especializada, depois ela vai ser aproveitada na indústria, certo? Mas ela veio primeiramente para o café. Porque a tendência era abolir a escravidão. Por mais que o Brasil ele recusasse, ele fosse resistente, a abolição iria acontecer. Porque fazia parte, o sistema capitalista gritava. A Inglaterra estava na maior pressão. Meu filho, vamos abolir. A Inglaterra foi pioneira na Revolução Industrial. Mão de obra escrava consome? Como diz o autor, mão de obra escrava da época dizia que consumia 3 P's. Pau para apanhar, pano para se cobrir e pão para se alimentar. Então, mão de obra escrava dentro do sistema capitalista não vinga. Não era possível a Inglaterra,
já dominando economicamente o Brasil, aceitar que o Brasil continuasse adotando a mão de obra escrava. Então, uma hora e outra, né, ia acontecer a abolição. E está aí o comparativo. Perceba que vai o quê? Ó, imigrante vai aumentando. E a mão de obra escrava, ela vai o quê? Diminuindo. Ó, próximo aqui da abolição. Tá certo? Vamos lá. Questão 6. Resposta correta? A gente tem que entrar no acordo. Resposta correta é a C de casa. Vamos lá. Espera aí, meu povo. Da imigração italiana caracterizada pela contratação da mão de obra estrangeira para a lavoura cafeeira. É a C. Eu estou concordando que é a C. Eu vou... Tá. Vai? Ai, meu Deus. Vamos lá. Burbulim. Burbulim. Minha secretária. Ai, mas que? Minha secretária. Guilherme, dá ali atrás. Vamos lá. Sétima. Tá, D. Ei, Lucas. Tu pega ali, traz tudo pra cá. Vamos nós. Sétimo. Bota aqui, ó. Tudinho. Sétima. Ei, presta atenção nisso que vai cair na tua prova isso, tá? Isso é uma questão. Gente, processo de abolição no Brasil, para você ver como foi resistente, certo? Primeiro foram os tratados de 1810. O Brasil não era nem independente. O Brasil era colônia. Pelos tratados de 1810, chamada Aliança e Amizade, Comércio e Navegação, a Inglaterra já botava a faca no pescoço de Dom João VI e diz assim: meu filho, vamos abolir. Eu estou doida para vender meus produtos, mas sua mão de obra é escrava e não consome. Precisa ser o quê? Mão de obra assalariada, porque ganha um salário e aí você vai consumir. Então, vamos abolir. E pelos tratados de 1810, o Brasil se comprometia. Aboliu? Não. 1826, houve um acordo. O Brasil prometia abolir a mão de obra escrava em 3 anos. Aboliu? Em 1831, dentro do período regencial, o ministro da Justiça era Feijó, que depois foi regente. Ele prometeu abolir pela lei Feijó. Tanto que essa lei, vulgarmente, ficou conhecida como lei para inglês ver. Vem daí essa expressão. Lei para inglês ver. Aboliu? O Bill Arbiden, certo? 10 minutos, valeu-me. O Bill Arbiden foi um ato da Inglaterra. A Inglaterra proibiu o tráfico negreiro. O navio negreiro, ou tumbeiro, porque metade morria no caminho, ou mais da metade, que ela via em alto mar traficando escravos, ela interpelava, prendia os traficantes, recuperava a carga, que eram pessoas, e julgava pelas leis inglesas. Isso no oceano, é como se o oceano fosse dela, certo? E aí, Herediana, o Bill Arbiden fez pressão, porque estava difícil vir escravo da África para cá. Então, promoveu uma certa diminuição. Gente, quem gosta de aprender assistindo o filme, a indicação é esse aí, Amistade, que ele trata exatamente desse período. É uma dica de filme bem legal. Diretor Steven Spielberg, certo? Lei Eusébio de Queiroz e Lei do Ventre Livre, ou Rio Branco, e Lei do Sexagenário. Gente, essas 3 leis. Lei Eusébio de Queiroz foi elaborada junto com a Lei de Terras, né? Porque já estava entrando imigrante. E a Lei de Terras tinha o intuito, em 1850, de evitar que esses imigrantes que entrassem no Brasil comprassem terras. Eles deveriam servir como mão de obra e não virar dono de terra. Então, a Lei de Terras ela vai ter uma específica, né, um específico objetivo, que era evitar que imigrantes comprassem e se tornassem donos de terra. Tranquilo? E a Lei Eusébio de Queiroz prometia abolir o tráfico negreiro. Aboliu? Não. Dificultou. Intercontinente. Porém, vai haver um tráfico interno, né? Escravos que trabalhavam na região Nordeste acabavam sendo vendidos por uma questão
de várias, né, inclusive a questão das secas. Aí ficava difícil manter o escravo. Era vendido para a região da produção cafeeira. Mas não aboliu. Aí a lei do ventre livre. Não, você é escrava, mas você, ao parir, seu filho é livre. Gente, o ser humano é o único bicho que precisa de cuidado ao nascer. Até quando? Para sempre. A gente é dependente de pai e mãe quase que para sempre. Certo? Então, viu um nenenzinho? Como é que você faz? Meu filho, você está livre. Vá, meu filho, engatilhe. Está livre. Né? Não, não tem como. Né? Isso aí é uma lei teórica que não vai funcionar. A lei do sexagenário, gente, é uma piada. Depois dos 60 anos, a média de vida do escravo não passava dos 20. O escravo que chegasse aos 60 anos não morria nunca mais. Nunca mais. Porque era inimaginável um escravo com mais de 60 anos. Essa lei aí vai servir para os donos de escravo. Por quê? Porque escravo só servia para o trabalho. Se ele desafiasse a lei da vida e chegasse a 60 anos, era todo estrupiado. Não ia servir mais para nada. Aí eu ia morrer de fome na primeira esquina. Era perversa essa lei. Até que, finalmente, depois de todo mundo, né, chegando na linha, em último lugar, a Lei Áurea, que aboliu a escravidão. Porém, nós temos várias críticas, porque aboliu, mas não integrou. Né? E aí, ainda hoje, perduram as questões de etnia, né? Os crimes de racismo, né? Muito atual. Imagine você, nós estamos falando do século XIX, nós estamos no século XXI e a gente discute as mesmas coisas. É absurdo, é incoerente, é irracional. Nós discutimos discriminação, nós discutimos a questão de gênero, nós discutimos um monte de coisa que já existia há vários anos, mas lá, dentro daquele contexto, como é que no século XXI, homem e mulher do século XXI, ainda trazem essas questões à tona. Você vê como é de questionar essa evolução, né? É de questionar. Na era da internet, na era da tecnologia, da biotecnologia, da nanotecnologia, a gente estabelece as mesmas questões. Né? Então, é um atraso absurdo. É uma questão para se pensar, tá bom? Para se refletir. Vamos lá. Gente, vamos dar uma pulada aí, porque... Vamos lá. Responder todas as perguntas. Ai, questão 11. Bota aí, taca ali o pau. Bora. Questão 11. Vou dar chocolate. 11. Aí. Gente, adora essa questão. Gente, perceba que nessa foto... Ei, olha para mim. Nessa foto, são negros e eles estão calçados. Sim, e aí? Não é natural. Não é natural. Então, o negro, nessa época, andar calçado, era uma forma dele mostrar à sociedade que ele era um negro liberto. Forro. Oi? Tem uma cena do filme Barão de Mauá, muito bem. Isso aí, qual é a origem dessa questão? Qual é a origem dessa questão? Roma antiga. Olha aí a história. Como assim era na Roma antiga? Primeiro, se você tiver que gastar com escravo, porque escravo era uma coisa, servia só para dar lucro, não para consumir. Certo? Então, o escravo era muito mal cuidado, muito maltratado. Então, você ia cobrir as partes. Certo? Lembrar que o Brasil vai ser um país católico. Que nem a sua metrópole. Então, cobrir as partes. Sapato já era luxo. Mas essa questão do calçado vem da Roma antiga. Como assim? Em Roma havia escravidão, na antiguidade clássica havia escravidão. Só que lá não era uma questão de pele, não era uma questão racial. Em Roma, a escravidão era da própria etnia. Muitos romanos escravizavam gregos. Era de guerra. Então, as guerras entre as civilizações antigas, os vencidos tornavam-se escravos e eram brancos. Então, uma forma de você diferenciar quem era escravo e quem era, né, cidadão, era exatamente a questão do calçado. Descalço era escravo, porque pela cor da pele não dava para você distinguir. Aqui também tem um termo muito conhecido nosso chamado pé rapado, né? Pé rapado. Vocês já ouviram isso? Não, fulano é pé rapado, né? É tipo assim, tem outro que sem eira nem beira, mas enfim. Por quê? Porque na zona rural, o agricultor, ele não tinha condição de comprar calçado e andava o quê? Descalço.
porque é luxo o calçado. E aí, Eridiana, e aí que ele se enchia de lama, o pé ficava todo cheio de lama, e ele, uma hora, ele fazia o quê? Ele rapava a lama. Por isso, pé rapado. Pé rapado se atribuindo o quê? Ao pobre, ao agricultor, aquele que não tinha condição socioeconômica nenhuma, o excluído. Por isso que era tão importante para os escravos forros, libertos, certo? Que tinham adquirido a manumissão. Manumissão é a alforria, certo? A carta de alforria. Era tão importante eles se calçarem, porque era uma forma de mostrar para a sociedade que eles eram libertos. Cuidado! Porque a alforria, ela poderia ser o quê? Revogada. É o quê? A alegria de pobre dura pouco, não é assim? Pois permanece, inclusive aí. A depender do humor do seu senhor, da sua senhora, a carta de alforria poderia ser revogada. E ele ser reescravizado, ele voltar à condição de escravo. Tão frágil era a questão da liberdade do negro. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá. Qual é a resposta correta? C de casa. Gente, peraí. Eu vou jogar, se acalma. Eu estou confusa. Estou muito confusa. Ei, essa 12 aí, eu queria só que você grifasse na pergunta, carta de alforria. A carta de alforria, ela era tão simplória, é apenas uma questão de liberdade. O escravo só queria poder dispor de si mesmo. Dispor dele mesmo. Mesmo sem nenhuma condição estrutural, social, econômica, nenhuma política pública. Vamos lá. 14. É importante essa. 14, de gênero. Vamos lá. 14. Amiga, bota aí na 14. 14. É qual? Não aguento vocês, não. Na década de 60 e 70, as escolas criadas ou recriadas, em geral, previam a presença de meninas, mas se atrapalhavam na hora de colocar a ideia em prática. Na província do Rio de Janeiro, várias tentativas foram feitas e todas mal sucedidas. Colocar rapazes e moças em dias alternados e, em 1874, em prédios separados. Para complicar, na Assembleia, um grupo de deputados se manifestava contrário ao desperdício de verba para a instituição desnecessária. E a sociedade reagia contra a ideia de coeducação. Gente, o que é que acontece? Qual era a realidade da mulher até, segunda metade do século XX? A mulher, ela era estabelecida como uma questão privada. Então, ela, quando se educava em casa, certo? Então, a mulher era reclusa. Até as palavras não estão aí à toa. Se você vê o que é matrimônio vem do núcleo mater, mãe. Estou terminando. Mater, mãe. Então, assim, matrimônio geralmente vai desrespeitar o quê? A mulher. Porque na origem é isso, mater, mãe. Patrimônio está se referindo a bens, né? A trabalho. Vem do núcleo pater, pai, né? E aí é a questão do prover a família, o homem, o varão. Então, isso está muito arraigado em nossa sociedade. Então, a mulher ficava escondida em casa e sujeita, né, ao bem-querer do seu dono, mais ou menos assim. Então, foi um processo longo, porque hoje em dia, alguns, ou por ignorância, ou por limitação qualquer, acredita que o movimento feminista ele seja algo absurdo, ele tem uma conotação pejorativa, ruim. Quando se fala em feminismo, é de uma forma extremamente negativa, e não é assim, certo? O feminismo é um movimento das mulheres, é óbvio, é complicado para mim perceber um homem falando de feminismo, né? Porque ele não sabe o que é. Então, o feminismo é um movimento de mulheres pela equiparação, pela igualdade, não ser maior, ser menor, não é uma questão de competição. É uma questão de ser justo, né? Nós fazemos tudo, nós fazemos até mais,
porque somos dona de casa, somos mães, somos esposas, né, trabalhamos fora, somos profissional, enquanto o homem só trabalha. Então, fora de casa, né? Então, mas a gente precisa também ter esse reconhecimento. Então, começar a desconstruir essa percepção sobre o feminismo. O feminismo, ele é tão essencial que hoje eu não estaria aqui se não fosse ele. Que hoje as meninas, levanta aí a mão as meninas. Levanta a mão, meninas, a maioria. Vocês não estariam aqui com direito a estudar se não fosse o feminismo. Daí a importância. Vocês vão entrar na faculdade e vão ver que a maior parte é de meninas. E isso não é à toa, isso é luta e muito. E daí a necessidade da gente incorporar conceitos novos, mas práticas antigas, como sororidade, né? A necessidade, porque a gente, enquanto mulher, acaba reproduzindo discursos o quê? Masculinos, discursos machistas. Então, nós estamos indo contra nós mesmas. Daí a necessidade da gente também se desconstruir um pouco. Sororidade é isso. É a gente não julgar a outra, né? É a gente parar de julgar e parar de verbalizar ideias, ideologias que não são nossas. É a união, não vou falar nem amizade, eu vou falar, é a união entre as mulheres. É não julgar, entendeu? É levantar a bola, né? É estar junto. A mulher é ou não é maioria? Eu estou falando numérica. É ou não é? Só precisamos perceber isso. E se essa mulherada, que é maioria, se unir, lascou, né? É isso, entenderam? E os meninos, não está jogando, não, estou jogando a favor. Você, seja um homem feminista, certo? Você nasceu, foi de uma mulher, meu filho. Se oriente. Tá certo? Então, o item correto é o quê? Beijo. Podemos a última, não, né? Podemos a última? Vamos lá. Ei, 15. Minha secretária. Gente, a 15 é qual? Tô lascada. Historicamente equivocada. Peraí, que tem uma coisa aqui que eu quero... Não passe agora não, me dê aí. Vamos finalizar agora, tá certo? Resposta correta é a D de dado, tá certo. Gente, vocês vão arrasar no Enem. Eu não tenho dúvida disso, que vocês vão arrasar no Enem. Peraí, eu vou finalizar. Quem responder correto vai ganhar um de cada, certo? Correto. Ó, quem responder correto vai ganhar um de cada. Vocês vão tirar onda no Enem, não vão não? Tá fraco. Vocês vão tirar onda no Enem, não vão não? Vão arrasar com a prova de história, não vão não? Por quê? Ei, por que vocês vão arrasar na prova de história? Eu vou dizer, posso dizer? Não deu certo. Te ensinei certinho. Hoje tu tira onda porque eu te ensinei certinho. Te ensinei certinho. Te ensinei certinho. Hoje tu tira onda porque eu te ensinei certinho. Entendeu? Ei, obrigada, viu? Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu vou fazer bubulim, viu?